Olá, começa agora a Sociedade Civil, programa da TV Câmara que destaca as iniciativas que contribuem com uma cidade melhor organizada e que visa a qualidade de vida de todos. A cada semana nós conversamos com um representante da sociedade civil com o objetivo de apresentar trabalhos e soluções para áreas como saúde, meio ambiente, educação, entre outras. A nossa convidada de hoje é a Letícia Sabino, que já está aqui ao meu lado. Ela é que é diretora do Sampapé. Letícia, tudo bom? Obrigada por ter vindo. Tudo bem, obrigada a vocês pelo convite. Letícia, quando a gente fala em Sampapé, que é tudo junto, mas já dá para ter uma ideia, né? Sampa a pé. É esse mesmo o conceito dessa organização da sociedade civil? Sampa a pé, a cidade de São Paulo a pé? Exatamente, a gente atua com mobilidade urbana, mas como o nome já diz, muito focado em se deslocar a pé pela cidade, né? Com a nossa própria força do corpo e com essa experiência desacelerada e próxima com a cidade. Aliás, do jeito que o trânsito anda em São Paulo, nada melhor do que andar bastante, né? Só que andar tem lá seus problemas, né, Letícia? Vocês do Sampapé, o que tem notado, assim, para o pedestre? Qual que é o principal problema ou os principais problemas? É difícil falar em um só, porque os problemas são muitos. Acho que qualquer pessoa, enfim, que caminha na cidade, que é a maioria dos cidadãos e das cidadãs, devem saber esses problemas. Normalmente, os mais destacados são, enfim, problemas na calçada, porque é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em caminhar na cidade. Mas a gente tem outros problemas bastante importantes, como todas as travessias, ou o momento que a gente tem que passar pela rua, que também é um momento de risco, né, que a gente passa próximo dos motorizados para acessar a próxima calçada com segurança. Então a gente gosta de, quando fala de caminhar, não ficar com o olhar só para a calçada e para os buracos, e tentar olhar essa experiência de uma forma mais ampla. Então a gente tem bastante problema para atravessar na cidade, como eu comentei, e a gente tem outros problemas porque quando a gente caminha, é muito importante a gente se sentir seguro e confortável, porque é uma mobilidade em que a gente está no espaço público e está de uma forma lenta no espaço público. Então a gente percebe muito mais o entorno e tudo o que acontece. Então, por exemplo, a falta de árvores se torna também um problema, porque a gente precisa um ambiente que seja confortável, com sombra, com uma temperatura boa. Então, inclusive, recentemente saiu uma reportagem de que a arborização de cidades deveria ser um tema de saúde pública e de mobilidade, e a gente concorda com isso. Então, é um tema muito gostoso de lidar, mas ao mesmo tempo muito amplo e muito transversal, né? E você tocou em alguns pontos que me chamam bastante atenção. Por exemplo, o andar a pé, né? A questão dos buracos na calçada. Tem uma outra questão também, que eu noto muito em São Paulo, porque eu ando a pé. Vou fazer parte dessa sociedade civil. Venha. Porque, assim, existem muitos tipos de pisos diferentes em São Paulo. E uns escorregam mais, outros escorregam menos. Quando chove, então, é uma loucura. Né? Dependendo do sapato que você está usando, você vai direto, né, para o chão, né? Isso é uma coisa que preocupa vocês também? Muito. Então, a gente tem uma legislação municipal que, na verdade, se replicou e aplica a quase todos os municípios do Brasil, em que quem é responsável pela calçada é o proprietário do lote em frente a essa calçada. Então, é por isso que a gente vê que as calçadas, enfim, eu mudo de lote, né, mudo de fachada, provavelmente a calçada muda também. E com isso, cada proprietário acaba escolhendo o piso que ele acha mais conveniente. Então, muitas vezes a gente encontra pisos, por exemplo, que são apropriados para a cozinha, mas não para a calçada, que são esses que escorregam, porque o proprietário escolhe alguma coisa que é mais fácil de limpar, por exemplo. Ou porque é bonito, de repente, ou porque é bonito. Enfim, isso sem falar quando os proprietários adequam a calçada, por exemplo, com rampas para o carro acessar a garagem. Isso também é um problema muito grande. Só que vale a pena a gente lembrar que, na verdade, por legislação, isso é proibido. A gente já tem uma legislação que fala que tipo de piso que tem que ter em todas as calçadas da cidade e que materiais que podem ser usados. Então, a gente tem um problema muito grande nessa questão de fiscalização e de informação, porque muita gente da população nem sabe que deveria seguir um padrão. Então, a gente também trabalha muito com isso, tanto com relação, enfim, está em discussão atualmente na cidade para mudar essa legislação e mudar essa forma, porque já se entende que o poder público, ele toma conta do viário, né? Se tem um buraco no meio da rua, da via onde os carros passam, quem cuida e quem conserta é o poder público executivo. E na calçada isso não acontece. Então, existe toda uma discussão de que isso também deveria ser uma responsabilidade pública. Está em discussão agora, né, atualmente, de que não todas as calçadas vão ter isso, mas pelo menos em alguns lugares tem grande fluxo de pedestre. Então, por exemplo, toda a região central, perto de terminais, acesso a hospitais, etc., que o poder público faça essa rota
de uma forma acessível e com os materiais adequados. Então, cabe a nós, como sociedade civil, não só nós, né, todos nós que caminhamos, cobrar para que isso efetivamente aconteça na cidade. É que a gente tem que pensar numa qualidade de vida melhor para o pedestre. Uma outra questão que também me chama a atenção é a questão das faixas de segurança. Eu reparo que as faixas de segurança são sempre bem na esquininha da rua. E muitas vezes, quando você tem um carro que vai fazer a conversão, não respeita a faixa de segurança. Será que não seria melhor elas serem um pouquinho recuadas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, na verdade, esse acaba sendo o primeiro pensamento quando você olha para essa situação, né, acontecendo na cidade quando a gente está caminhando. Mas, na verdade, quando a gente está caminhando e quando a gente observa, existe um conceito que a gente chama linha de desejo, que é a linha de quem está caminhando que ela quer seguir para chegar no destino final. Então, mesmo quando a gente tem as faixas recuadas, a pessoa que está caminhando, ela não vai caminhar 20 metros para dentro para daí atravessar. Entendi. E isso não faz muito sentido na lógica de quem caminha, porque, enfim, como eu disse, a gente usa a nossa própria energia. Então, as soluções que a gente tem visto em outras cidades, enfim, sempre são mudar o desenho da travessia, não, da esquina. Certo. Porque esse desenho da esquina, ele tem que dar mais segurança para quem caminha, ou seja, tem curvaturas que elas propiciam o carro a virar sem nem olhar e ir com muita velocidade. Quando a gente deixa essa curvatura mais próxima, por exemplo, os 90 graus, o carro não consegue fazer ela com tanta facilidade como uma pista de corrida, que normalmente a gente tem muitas esquinas que são assim. Então, a gente tenta trazer muito também essa questão, né, de que a gente tem que trazer soluções que respeitem o desejo de quem está caminhando e as atitudes de quem caminha, porque senão a gente pode fazer soluções que colocam o pedestre mais em risco do que protege. São questões coloquiais, mas tem que ser tudo muito bem analisado, nos menores detalhes, né, para que, enfim, atenda a cidade de uma forma completa, não só o pedestre, mas também quem está com o veículo, porque a cidade é de todos, né? Mas que é importante pensar nessas questões do pedestre, sem dúvida nenhuma. Agora, Letícia, por todas essas questões que você levantou de problemas, para quem caminha pela cidade, você vê resultados? Existem situações que já estão sendo vistas? Você vê uma melhoria em tudo isso ou não? Não, com certeza teve uma melhoria. Eu acho que você falou uma coisa no começo muito importante, né? Que a gente vê muito trânsito e muito parado. Talvez o que mais ajudou a gente a começar a olhar para o caminhar e para modos mais sustentáveis de se deslocar foi justamente ficar parado no trânsito. Então, para a gente quase que comemora que isso aconteceu, porque fez a gente olhar formas mais inteligentes de lidar com a cidade. A gente teve recentemente um plano de mobilidade urbana, que aconteceu na cidade, e nesse plano de mobilidade urbana ele tem um capítulo só sobre mobilidade a pé, que é a forma que a gente fala, enfim, formalmente, sobre a rede de deslocamento a pé e de caminhar na cidade. Então lá já tem algumas diretrizes e objetivos que precisam ser feitos na cidade. E aí esse termo ele já começou a ser apropriado pelo Executivo, né, o que é muito positivo, e agora dentro da CET, que está dentro da Secretaria de Transporte, já tem uma área que trata só de mobilidade a pé, deslocamento a pé, que é uma novidade, assim, então isso já é uma coisa muito positiva. Já com mudanças mais concretas, né, que a gente pode ver, enfim, no espaço público, a gente está tendo um programa atual que são de zonas calmas, que são zonas só até 30 km por hora que os carros podem ir. E quando essas zonas elas precisam acalmar, não é simplesmente colocar uma sinalização a essa velocidade. Ela recebe todo um tratamento para que isso aconteça, desde faixas de pedestre elevadas, alargamento de calçadas, enfim, todo um desenho que colabora com isso. E a gente vai ter, felizmente, até o final desse ano, isso já vai acontecer em São Miguel. E provavelmente a próxima zona é Santana, então já está acontecendo algumas coisas na cidade que... Isso é ótimo. A gente vê muito fotografia do exterior, né? Grandes calçadões nas principais cidades, que isso é muito interessante para quem gosta de caminhar, né? São Paulo precisa investir nisso também, né, Com Letícia? certeza. E só para falar de mais um projeto, enfim, porque a gente participou ativamente, outro exemplo, né, desse olhar que traz mais a perspectiva de quem caminha, desfrutar a cidade, são as ruas abertas, que é um programa, enfim, que abre ruas na cidade para as pessoas aos domingos. A rua mais conhecida é a Paulista Aberta, e a gente fala que uma vitória já é até essa linguagem, chamar, né, a rua aberta quando ela está em um espaço seguro para as pessoas brincarem, andarem de bicicleta, de skate, e fechada no momento em que ela está lá para fluidez de veículos motorizados. Aliás, na Avenida Sumaré também tem esse programa, né? Exato. Eles fecham a Avenida Sumaré
no final de semana, né? No domingo, especialmente no domingo, falando, né? No domingo e nos feriados também, né? Isso. Para que as pessoas possam andar livremente. Isso é ótimo, né? Fica um espaço bem interessante para as pessoas poderem caminhar com segurança. Exato. Né? E é um programa, como bem você falou, tem a Sumaré, tem a Paulista, talvez são as mais conhecidas porque estão na zona central, mas é um programa que é para todas as prefeituras regionais. Então ela deveria acontecer, inclusive, em todas, isso não acontece hoje em dia, acontece em 26. Então vale a pena, enfim, conhecer a rua que está mais próximo de onde você mora, frequentar os domingos. A gente tem um exemplo muito, muito bonito no norte da cidade, uma avenida que chama Coxum Tacara, que está no Peri e que ela tem uma apropriação muito bacana pelas crianças que moram lá. Elas vão, inclusive, independentes, sem os pais, andar de bicicleta e jogar bola. Então, é muito bacana. Agora, Letícia, o Sampapé é formado por quem? Quem faz parte da organização, da sociedade civil? Sim. Bom, formalmente, que estamos integralmente, somos duas, então somos uma organização muito pequena. Que, aliás, também é bastante jovem, né? Começou em 2006, não é isso? Começou em 2012. 2006, 2012, isso mesmo. E que é a Ana Caroline e eu, e a gente tem, enfim, colaboradores por projeto, mas o que a gente gosta de falar é que a gente, na verdade, atua em uma rede de organizações. Em uma rede de organizações que atuam pela mobilidade a pé, e algumas não tão específicas, mas que atuam pela mobilidade sustentável em geral. Então, a gente normalmente atua muito próximo a outros urbanistas, outros coletivos e ONGs, e também movimentos cicloativistas, enfim, que a gente está falando sempre do mesmo tema, né? Segurança viária, caminhar, andar de bicicleta na cidade. E o objetivo dessa sociedade civil é crescer, ou seja, ter mais membros, mais pessoas engajadas? O que você me fala sobre isso? Sim, não, com certeza a gente tem espaços abertos. Uma das outras organizações que a gente participa chama também Cidade a Pé, que é uma organização irmã, e que é, enfim, um momento em que a gente realmente é aberto para qualquer pessoa da sociedade civil se juntar e fazer pressão política, né, com relação a isso. A gente também tem 2 outros espaços com o poder público que as pessoas podem vir e participar. Um é o CMTT, que é o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Ele acontece uma vez por mês e é aberto para qualquer cidadão, então o convite já está feito. Quem se interessar por defender uma cidade mais caminhável pode vir. E o outro é um momento específico que se chama Câmara Temática da Mobilidade a Pé, que a gente também se reúne mensalmente com a Secretaria de Transportes e Mobilidade para discutir projetos com relação a esse tema. Que ótimo, quer dizer então que São Paulo a Pé vai ficar cada vez melhor. Eu estou conversando com a Letícia Sabina, diretora do Sampapé, uma sociedade civil que fala sobre o caminhar na cidade de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, mas já já continua esse papo com ela aqui no Sociedade Civil, já já. Estamos de volta com o programa Sociedade Civil, hoje numa entrevista com a diretora do Sampapé, a Letícia Sabino. Estamos falando sobre caminhar na cidade e sobre o que a sociedade civil, Sampapé, tem feito para melhorar esse tema aqui em São Paulo. Você ainda vê muita gente andando na rua porque as calçadas não estão boas? Isso acontece muito, né? Em muitas áreas da cidade. Acho que quanto mais, na verdade, para a periferia a gente vai, isso é uma prática mais comum, inclusive. E por isso que a gente também gosta de trazer ou pensar em soluções inovadoras. Não necessariamente a gente precisa de uma calçada de 2 metros em todos os lugares da cidade, mas talvez pensar em ruas compartilhadas, que são ruas todas com um tratamento como se fosse um grande calçadão, mas que os automóveis podem passar também eventualmente para acesso a casas. Mas não só apenas as vias, um lugar que os pedestres, enfim, as pessoas que caminham têm usado muito são as ciclovias. E principalmente pessoas que usam cadeira de rodas ou estão com carrinho de criança. E isso demonstra que a gente tem um problema muito grave aí nas nossas calçadas, né? É verdade, acabam utilizando as ciclovias porque a calçada não está boa, né? E aí também entra naquele conflito, porque aí as bicicletas também ficam naquela situação que tem que ficar parando toda hora e tal. São coisas que precisam ser resolvidas realmente. E, Letícia, o Sampapé tem uma iniciativa muito bacana, que são passeios mensais. São mensais na cidade? Isso, são mensais. Conta pra gente como é que são esses passeios, quem pode participar, como é que vocês promovem isso? A gente explora cada vez uma região diferente da cidade para a gente olhar com um olhar diferente, né? O espaço público, aprender sobre a cidade caminhando. E esses passeios eles são abertos, a gente divulga pelas nossas redes sociais. E qualquer pessoa pode participar em cada mês a gente vai para um bairro diferente da cidade. Então, inclusive, a gente vai ter no Bexiga, vai ter na Vila Madalena, na Penha, enfim, a gente vai explorando lugares diferentes.
e ele é bem focado na sociedade civil, que não necessariamente se identifica com o tema ou com a pauta, mas se identifica com a cidade ou quer aprender um pouco mais da cidade. E aí vai por esse interesse, né, de caminhar aprendendo e acaba tendo contato com essa experiência de caminhar que traz essas questões todas que a gente foi falando, né? Ela se torna inevitável você não perceber. E quando você anda pela cidade, você consegue enxergar coisas que você não vê quando você está num veículo, como um ônibus ou um carro, né? Muitas vezes você passa por uma quadra e você fala assim, nossa, nunca vi essa casa amarela. É engraçado isso, né? É exatamente isso. Você olha com maior atenção, né? É uma questão principalmente da velocidade, né? E da proximidade. Quando você caminha, a gente está numa proximidade que você consegue interagir, consegue parar, consegue perguntar para as pessoas, talvez, o que foi aquele espaço, olhar mais para as outras pessoas em que a gente está cruzando no espaço. Então, esse fator social, digamos, e cultural também é muito importante do caminhar. É bom que você conhece gente, conversa com as pessoas, tem tudo isso também, né? Exatamente. E outro projeto que a gente faz muito de caminhar na cidade, enfim, porque a gente fala que nosso fim é caminhar, mas a gente usa como um meio também de ter cidades mais caminháveis. É que a gente tem um projeto que se chama Sentindo nos Pés, em que a gente leva tomadores e tomadoras de decisão na cidade para caminhar e aí sentir realmente a situação do caminhante na cidade. Então a gente já levou vereadores e vereadoras aqui da Câmara, já gravamos com o Policineto, com a Soninha, com a Aline Cardoso, que agora, enfim, está como secretária. Como é que foi a avaliação deles? Fiquei curiosa agora. O que eles falam? Conta uma historinha aí pra gente. É bem... O que eles comentaram? Sim, assim? É bem interessante, que a gente dá um exercício para eles, que são é um exercício muito básico, que são duas moldurinhas, uma verde e uma vermelha, em que a gente fala, durante esse trajeto vocês vão ter que registrar na verde o que vocês encontram de positivo e na vermelha o que vocês encontram de negativo nesse caminho. E aí a gente conhece o olhar deles e, enfim, também provoca para que eles tenham um olhar mais atento para o caminho. E, obviamente, primeiro, sempre aparece buracos na calçada, como a gente já disse, isso se repete muito, ele vai acontecendo várias vezes ao longo do trajeto, mas também a gente consegue sair um pouco, né, dessa caixinha e olhar, por exemplo, quando a gente tem entradas de garagens e a calçada, como esse conflito, enfim, de caminhar e passar um motorizado em cima da calçada, se isso é sinalizado, não é, quais são os problemas. Outro problema bastante importante que já apareceu são as passarelas, que as passarelas, que enfim, se chamam passarelas para pedestres, elas fazem o pedestre subir uma escada, às vezes tem uma rampa, mas enfim, normalmente sobe uma escada, atravessa, desce uma escada para fazer, e faz em 15 metros ou um trajeto muito mais longo, algo que ele poderia fazer de forma contínua. E normalmente isso acontece para não fazer os carros pararem numa via expressa. Então, por exemplo, quando a gente caminhou com a Soninha, ela apontou isso muito claramente, que às vezes os carros, inclusive, já estão parados no trânsito e a travessia não foi colocada lá para não atrapalhar, mas aquilo já não está fluindo. Então, obriga quem está caminhando a fazer um trajeto muito mais longo e com muito mais esforço, quando não há necessidade. Foi muito interessante para a gente ela reparar a partir da experiência, né? E também eu faria uma outra observação, por exemplo, no centro de São Paulo, você tem muitas passarelas, né? Porque você tem uma movimentação grande de grandes vias, né? Como a 23 de maio, enfim. E você tem muitas passarelas, cada um vai para um lado. E se você não conhece as passarelas, você não sabe onde começa e onde termina. Exato. É interessante. Você não sabe nem onde você chega. Não né? tem uma orientação, né? Aqui você vai para determinada saída, aqui você vai para outra saída. Isso seria importante também, né? Muito. Você apontou um problema muito essencial e muito difícil do paulistano, da gente enxergar, que é a comunicação. Quem vem de fora, então. Que é a comunicação e a sinalização. Quando a gente repara, a sinalização da cidade está toda voltada para o automóvel. Então, por exemplo, a gente pode estar na frente do MASP e ele vai indicar para o outro lado, em vez de onde o MASP está, porque o carro precisa dar a volta para chegar. E para quem está caminhando, aquela sinalização ela não funciona, ela inclusive confunde. E a gente tem isso repetidamente em vários lugares da cidade. E até o percurso, né? Quanto você vai caminhar. É importante isso para o pedestre, saber se é 1 quilômetro, se são 200 metros e assim por diante. Exatamente, né? A informação é essencial. Desde, enfim, saiu no ponto de ônibus ou numa estação de metrô, saber o que está próximo dali, quanto tempo demora para chegar. Então, também é uma das reivindicações bastante importantes. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho caminhar gostoso, né? E acho que quem puder caminhar é sempre bom. Ainda mais foge do trânsito caótico e assim por diante. Mas a gente também tem que salientar que caminhar tem muito a ver com saúde, né? Muito. Isso é fundamental, né? É importante sempre lembrar isso, que a gente tem um benefício pessoal, além do benefício coletivo, né?
A gente tem uma área de saúde pública na USP que justamente pesquisa, inclusive, só a mobilidade, porque eles encontram essa relação direta de que se as pessoas tivessem hábitos menos sedentários, a quantidade de doenças que iriam evitar. E nos passeios que a gente faz, que a gente comentou um pouco antes, também a gente recebe muita gente que foi por recomendação médica de caminhar. Então, eu acho isso muito legal. Vai aproveitar a caminhar e aprender, mas foi por uma recomendação médica, né? Mas, como você falou, eu só gosto também de lembrar que, na verdade, todos nós caminhamos na cidade, mas, inclusive, a maioria das pessoas se deslocam a pé em São Paulo. Acho que esse é um dado muito importante para a gente sempre ter em mente. A gente tem uma pesquisa muito importante que mede deslocamentos na cidade, que se chama Origem e Destino, e ela diz que 30% dos deslocamentos que acontecem todos os dias na cidade de São Paulo, eles são feitos exclusivamente a pé. Olha que Isso ótimo. significa que a pessoa saiu de casa e chegou no trabalho, ou saiu de casa e chegou onde estuda, só caminhando, sem pegar nenhum outro modo de transporte. E isso é maior do que todos os outros usos. Então, é mais do que o uso de carro, é mais do que o uso de transporte público na cidade. E sem contar que a gente sabe que todo mundo que pega o transporte público, até entrar no transporte, sair do transporte, entrou e saiu caminhando. Então, a gente costuma falar que pelo menos 60% das pessoas e dos deslocamentos tem caminhada no seu dia. Então, por isso que a gente precisa lembrar o quanto isso é importante na cidade. Caminhar sempre, né? Uhum. E com relação à caminhada, né? Você falou que as pessoas estão caminhando mais. Porém, ainda existe uma situação, eu queria saber a sua opinião. Claro. Por que algumas pessoas, quando tem que ir para algum lugar, mesmo que seja próximo, ainda assim preferem não caminhar? O que você acha que acontece? A gente tem toda aí uma questão, enfim, das motivações que fazem as pessoas não caminharem ou caminharem. Infelizmente, a gente tem algumas questões de comodismo e muitas coisas relacionadas à segurança pública. Mas, principalmente a questão da segurança, que é um tema que sempre é abordado quando a gente está falando sobre caminhar na cidade, a gente tenta trazer um fator muito importante de que quanto mais pessoas na rua, mais seguro o espaço fica. Então, para a gente caminhando também se entender como um elemento de segurança para outras pessoas caminharem. E talvez a gente entender tanto esse fator, né, do benefício pessoal quanto do benefício público. Mas realmente existe uma cultura do carro, né? E, inclusive, por isso que uma das frentes que a gente fala, que a gente trabalha, é promover a cultura do caminhar. Que é embater um pouco essa coisa do com carro eu vou mais rápido, ou se eu chegar de carro eu sou vista de uma forma diferente. Sim. Enfim, é uma questão complexa. Mas aqui fica uma dica, de carro pode ir mais rápido, mas depois vai demorar tanto para achar um lugar para estacionar, porque também existe esse problema na cidade. Exatamente. Né? Então melhor ir a pé, né? E caminhar e se exercitar, que realmente é muito interessante. Você acha realmente que os aplicativos que hoje são muito comuns, hoje todo mundo tem um celular, tem um aplicativo, especialmente aqueles de transporte coletivo, que também mostram um percurso a pé, isso tudo acaba incentivando, de certa maneira, o caminhar, o andar a pé em São Paulo? Sim. Não, acho que eles ajudam muito, porque como a gente falou, a gente não tem sinalização nas ruas, então muitas vezes as pessoas se arriscam mais, digamos, ou vão em caminhos que elas não conhecem, porque elas conseguem ter acesso a um mapa que diz o caminho que ela deveria fazer. Então, eles podem ajudar bastante, tanto para fazer as pessoas caminharem, quanto para mostrar a conectividade do caminhar com os outros transportes, né? Só 5 minutos você chega no ponto e no ponto você consegue pegar um ônibus para esse lugar. Então, a informação é muito importante. Mas, por outro lado, a gente tem alguns desserviços, digamos, desses aplicativos, que muitas vezes eles dão um tempo e muitas vezes é como se o tempo fosse o único fator, né, decisivo para as coisas e até equivocadamente. Então, me preocupa muito quando eu vejo no aplicativo, por exemplo, de ônibus 1 hora, caminhando 1 hora e aí, mas de carro é 15. Então, isso também servindo como um estímulo para as pessoas usarem o carro. E sem considerar os outros fatores, né? Talvez que o ônibus pode ser mais rápido, os outros benefícios que você tem de caminhar. Então, tem um dos aplicativos que eu acho muito interessante, que ele não dá só o tempo, ele dá calorias gastas também. Olha, que ótimo isso. Para usar isso como um estímulo. Por exemplo, você vai no carro, as calorias vão ser praticamente zero. Exato. Apesar de você chegar rápido. Mas se você for caminhando, você tem esses outros benefícios. Então, pode ser uma forma diferente de ver o deslocamento. Vocês do Sampapé estão sempre ligados também a outras entidades, como, por exemplo, o Bike Anjo,
Conta pra gente um pouquinho dessas ligações. Vocês se reúnem eventualmente para trocar ideias e apontar situações e até lutar por assuntos em comum? Sim, a gente tem uma rede, né, muito bem estabelecida de movimentos, que a gente não necessariamente tem reuniões periódicas, mas a gente tem temas ou pautas que a gente se conecta e se reúne para discutir. Por exemplo, a própria questão das ruas abertas é um projeto em que a gente agora acompanha junto com outras 3 organizações, com a Minha Sampa, Bike Anjo e Cidade Ativa. Então a gente nunca está atuando sozinho. Também toda vez que a gente faz, enfim, uma carta, uma petição, a gente articula com todos os outros movimentos. Então é mais ou menos... Juntos somos mais fortes. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Tem um endereço no Facebook, né, que as pessoas podem lá curtir a página de vocês. Ali vocês falam dos passeios, falam de tudo do Sampa Pé. Exatamente. Aqui é a rede social, enfim, que está mais atualizada. A gente está o tempo inteiro publicando, então vale a pena acompanhar e ver tudo que está acontecendo na cidade relacionado a caminhar e com as organizações. Tá ótimo. Letícia Sabino, muitíssimo obrigada por ter vindo, por ter contado um pouquinho da atuação do Sampa Pé em São Paulo. Muito interessante a iniciativa. Eu espero que a gente tenha conseguido incentivar as pessoas a andarem mais a pé. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. E o Sociedade Civil fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo programa com ideias e ações que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida de todos. TV Câmara São Paulo. A política da cidade passa por aqui.